eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vir a vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos. É todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou
Israel me fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída. Não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma Para tudo tem uma saída quando nós confiamos no Senhor. Boa noite, é bom estar com vocês. Mais um dia, nessa sexta-feira, nós queremos compartilhar da Palavra de Deus com vocês. Podemos orar nesse momento. Você pode ir aí onde você está, fechar os seus olhos e vamos orar glorificando o nome do Senhor. Pai, nós te amamos, nós te louvamos, nós te adoramos, nós reconhecemos que o Senhor é o único Deus, não há outro, nunca houve e jamais haverá. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Nós nos curvamos diante de Ti, diante daquele que é o grande eu sou. Somos pequenos, somos falhos, somos pecadores, infelizmente, e carecemos que as Tuas misericórdias estejam sobre nós, e nós Te louvamos porque a Tua palavra diz que ela se renova a cada manhã. E nesta noite, quando todos estamos voltados para o trono da Tua graça, nós queremos nos sentir confortados aos Teus pés para sermos recebidos pelo Senhor. E, portanto, pedimos que o sangue de Jesus esteja sobre nós. Amém. Para que o Senhor possa, então, nos receber e se alegrar com a nossa manifestação. Tenha misericórdia de nós. Obrigado pelo dia que recebemos, pelo cuidado, pelas provisões, por aquilo que o Senhor cuidou em cada vida, na casa de cada um, no trabalho daqueles que ainda estão trabalhando, mesmo nesses momentos de isolamento. Muitos continuam trabalhando, a maioria estando em casa, mas o Senhor tem abençoado a todos e socorrido a todos. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Portanto, vamos hoje compartilhar mais uma parada dos peregrinos hebreus rumo a Canaã. E hoje você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 17 de Êxodo. Capítulo 17 de Êxodo. E vamos então juntos ler esse capítulo. Tem 16 versículos, então é um capítulo curto. Nós podemos ler. Êxodo 17. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá.
Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantou a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia a Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro, assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto na memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar, ele chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Vamos ouvir a nossa trilha e depois então nós vamos ver o que a palavra tem a nos dizer sobre o texto de hoje. Estou aqui procurando onde está a nossa... está aqui. A nossa trilha. Te adorarei, estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei.
adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Então, o 9º episódio, Deserto de Refidim, Massá, Meribá ou Deus é minha bandeira? Do deserto de Sim, eles então retomam a caminhada e depois das paradas necessárias, o texto aqui vai nos indicar que eles chegaram ao deserto de Refidim. E novamente o povo descobre que pararam num lugar sem água. Certamente que isso agora não seria problema para aquele povo. Aquele povo já tinha entendido que Deus cuidaria de tudo. Mas olha o que narram os versos 2 e 3. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Mas qual era o problema daquele povo? Será que não iriam nunca perceber e usufruir da companhia de quem nunca os iria? E que Deus já havia dado provas cabais de que para ele nada é impossível? Não deveriam eles se confortarem e trocarem encorajamento, dizendo: olha, vamos aguardar, Deus vai nos dar a água. Não deveriam eles agora dizerem para Moisés: ei Moisés, fica calmo, porque com certeza Moisés deve ter se preocupado, isso não tem água, o povo vai de novo fazer toda aquela manifestação. Não poderiam eles dizer: ei Moisés, fica calmo, o Senhor vai usar você para nos dar água. Olha Moisés, nós já temos o maná de hoje, a água de hoje também Ele vai nos dar. Mas infelizmente não foi essa a atitude dos peregrinos. Somos ligeiramente ou rapidamente somos levados a murmurar mais do que a confiar. Queremos, com o murmúrio, forçar Deus a se encaixar nas nossas necessidades, a se encaixar nas nossas urgências, a se encaixar no nosso tempo. Queremos agora. Moisés, então, ao ouvir novamente aquilo que já não era mais estranho aos seus ouvidos, ele recorre ao eu sou o que sou e clama. O verso 4 diz assim: então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Moisés se sentiu ameaçado por aquele povo.
Como Deus tinha uma aliança com ele de levar o povo até onde a sua chamada havia acontecido. Lembra que Deus havia aparecido para ele quando chama para essa missão, lá em Horebe, quando ele estava com as ovelhas do seu sogro, e ali naquela sarça ardente, Deus disse: você um dia vai voltar aqui, mas não sozinho, você vai voltar com esse povo, para me adorar, para me servir. E ele sabia que ele podia clamar ao Senhor, porque Deus iria manter a sua aliança, iria manter a sua promessa de que ele chegaria até o Monte Horebe. E Deus vai responder assim para Moisés nos versos 5 e 6. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Agora vejam que curioso. Aparece aqui no texto Refidim e aparece Massá e Meribá. Olha o verso 7. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Agora já não é só Refidim, agora também é Massá e Meribá. Refidim significa refrigério. Mas como refrigério? Refrigério se não havia água? Claro que havia água. Meus queridos, nem tudo que não vemos significa que não existe. O que não havia em Refidim era a manifestação da fé, da confiança do povo em relação a Deus. Aqui vale lembrar o que a Bíblia vai nos ensinar lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que vai nos ensinar o que é fé. Que diz: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Então, por não verem água, eles concluíram que ali não ia ter água, que ali não tinha água, e ali tinha água. Deus vai fazer com que aquele povo ficasse de boca aberta e bebendo muita água, porque Deus vai determinar que Moisés batesse naquela rocha, e da rocha saiu água e muita água. É água, muita água, porque foi matar a sede de mais de 2 milhões de pessoas e os animais. Não foi uma mininha de água. Jorrou água da rocha. Mas o que seria Refidim, o que seria refrigério, tornou-se em Massá e Meribá. Tornou-se em local de contenda com o Senhor, em local em que eles testaram Deus, tentando com a seguinte pergunta: está o Senhor no meio de nós ou não? Cadê a água? Está Ele aqui ou não? Quantas vezes nós trazemos para a nossa caminhada o espírito de Massá e Meribá, tentando a Deus, duvidando da sua presença, fazendo o que desejamos ou não, Deus nunca deixará de estar presente. Ele é onipresente, não esqueçamos disso. Mas em Refidim vai acontecer também o ataque dos amalequitas. Os amalequitas eram beduínos que viviam naquela região e eram primos dos hebreus. Os descendentes de Amaleque, que era neto de Esaú
Esaú era irmão de Israel, irmão de Jacó. Então eram primos. Mas eles vão atacar o povo de Deus. Acontece aqui então a primeira guerra da marcha dos israelitas, a primeira guerra contra Israel. O verso 8 diz: então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Sua relação com o Senhor era de estreita confiança. A relação de Moisés era de confiança estreita com o Senhor. Vocês poderão ler os versos de 8 a 16 e verão que ele reuniu forças. E ele, quando viu o ataque dos amalequitas, ele convoca imediatamente Josué e manda que Josué aprontasse e fizesse um exército ali imediatamente. E Josué é pela primeira vez colocado como general da primeira batalha do povo de Deus na caminhada do deserto. E Moisés disse: olha, Josué, vai com o exército, porque eu vou estar no alto, eu vou subir um monte, e lá eu vou estar intercedendo. Moisés, Arão e Hur se posicionam no alto. Eles sabiam que do alto viria a vitória. E diz o texto que quando Moisés levantava a mão com a vara, Israel prevalecia. Quando Moisés abaixava a mão, os amalequitas prevaleciam. Arão e Hur então resolvem colocar Moisés assentado numa pedra e eles então vão cada um segurar as mãos de Moisés para que elas ficassem erguidas sem nenhum momento dele abaixar as mãos. E isto ficou até o pôr do sol. E Josué então vence a batalha. Mas será que foi Josué o grande herói? Claro que não. Deus sim foi mais uma vez o grande herói, o grande conquistador daquela batalha. E no verso 11 do capítulo 17, diz que quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia o Amaleque. Como explicar, então, a atitude de Moisés? Então, mãos levantadas expressava louvor a Deus, fé e confiança. E mãos abaixadas estava representando o desânimo e a murmuração. E quando levantava a mão, novamente a fé, a providência do Senhor se manifestava. Por isso que imediatamente Arão e Hur perceberam isso e eles tomaram então a decisão de manter até o pôr do sol as mãos de Moisés levantadas. Por conta da murmuração pela água, o nome dado a Refidim foi Massá e Meribá. Que nome agora Moisés vai dar após a grande vitória do Senhor? Que nome que Moisés vai dar a Refidim? O Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. E aqui é interessante que a palavra hebraica para bandeira é a mesma palavra para bordão. Então Moisés está dizendo o seguinte: o Senhor é o meu bordão. O Senhor é a minha bandeira. Então, Refidim ficou na história dos hebreus nessa caminhada, como lugar de murmúrio e de contenda, lugar de tentação ao Senhor, Massá e Meribá, mas também ficou marcada como lugar da grande vitória de Deus, que Ele é a nossa bandeira. Vamos então para as lições que podemos tirar desse episódio hoje. Primeiro, lembremos que todas as vezes que murmuramos, estamos tentando a Deus.
Estamos levantando Massá e Meribá entre nós e Deus. Segunda coisa, seja qual for a situação, Deus nunca deixará de ser o eu sou o que sou. Ninguém força o Senhor. Ele vai fazer na hora dele, no momento dele, porque ele sabe a hora e o momento exato que ele tem que agir. Terceiro, nem tudo que não vemos significa que não existe. O povo só via rocha, o povo só via pedra na frente deles. Não viam a água que dela o Senhor fez sair da rocha. Então é confiar no Senhor, porque Ele sempre fará acontecer o que não é natural para nós, o sobrenatural. E última lição de hoje. Venceremos se não nomearmos Refidim de Meribá e Massá como orações e contendas, mas se no nosso Refidim edificarmos um altar e declarar que esse altar é o Senhor, é a minha bandeira, o Senhor é o meu bordão, o Senhor age com o seu poder para me livrar, o Senhor age com o seu poder para me prover em todas as minhas necessidades. Amém? Que essas lições façam sentido na sua vida, como faz e está fazendo na minha vida. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você, nesta noite, possa pensar sobre isso. Leia novamente o capítulo e se coloque diante do Senhor. Se na sua vida você está vivendo Massá e Meribá, confie no Senhor, porque as coisas que Ele tem preparado para nós, diz a palavra de Deus, que ouvidos nunca ouviram e olhos nunca viram. Mas não é porque ouvidos não ouviram e olhos não viram que não existe, existe. É só confiarmos em Deus, que no momento certo Ele se manifesta. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Eu quero orar, encerrando esse nosso encontro de hoje. E dizendo que nós estaremos de volta agora domingo às 10 horas e às 18h30. Vamos orar? Pai bendito, Deus, nós te louvamos, te agradecemos. Porque o Senhor sempre nos surpreende quando nós estamos em pecado, reagindo na tua presença com espírito de Massá e Meribá. E nós, pela nossa dificuldade, porque não vemos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, nós murmuramos muitas vezes e contendemos com o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Faça-nos sempre lembrar que nem tudo que não vemos significa que não existe, porque o Senhor é o Deus das provisões impossíveis. E faça com que nós, na nossa caminhada, estejamos sempre levantando o altar de adoração ao Senhor e sempre declarando que nesta caminhada o Senhor é a nossa bandeira, o Senhor é o nosso bordão. Nos abençoe nessa noite, nos guarde e nos proteja. Nos dê uma noite de descanso, nos fazendo ter um sono que venha de Ti, conforme nos promete a Tua palavra no Salmo 4:8. Em paz me deito e logo pego no sono. Se alguém estiver tendo problemas, dificuldades para dormir, que o Senhor dê hoje, Senhor Deus, essa alegria de pegar logo no sono e dormir a noite toda, refazendo as suas forças físicas, emocionais. Que o Senhor guarde o Teu povo. Abençoa aqueles que estão passando por dificuldades. Que o Senhor possa alcançá-los com a Tua graça, com a Tua misericórdia. Tenha misericórdia do nosso país, quando nós vivemos hoje mais um abalo no mundo político dessa nação. O Senhor tenha misericórdia. Cremos que o Senhor constituiu o presidente, deu-lhe poder, deu-lhe autoridade vinda de Ti. E que, ó Deus,
Se há honradez neste presidente, que o Senhor mantenha firme com todos os seus auxiliares, para que possamos vencer esse momento de grande turbulência no nosso país. Fora já temos esse problema da pandemia e agora os políticos, nesse momento ingrato de fazer o que estão fazendo. Tenha misericórdia, nós te pedimos. Que haja paz na nossa nação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem guardados na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.